Palavra de fé desse dia, querido, nós vamos falar fale menos. Né? Todos nós sabemos, irmãos, que crente, né? O ser humano como um todo, ele gosta de falar muito. Quantas vezes a gente foi conversar com alguém, ou ligar para alguém, ou sentar para dialogar com alguém, que você quase não teve a oportunidade de falar e a pessoa simplesmente tomou toda a conversa e falou tudo que ela queria falar e não parou para ouvir nada que você tinha para dizer. E quando eu me deparo com essas situações, que isso infelizmente é até frequente que acontece comigo, eu fico pensando, poxa vida, essa pessoa não se preocupou em ouvir nada que eu tinha para dizer, não se preocupou em ouvir nada que eu tinha para falar. Queridos, nós temos que entender uma coisa, amados, que o ouvir, ele é quase que mais importante, ou é tão importante quanto falar. O grande problema de muitas pessoas é que falam e não param para ouvir. E quando param para ouvir, não escutam o que estão ouvindo, não assimilam o que estão ouvindo. Nós vemos aqui na própria palavra de Deus, a palavra de Deus dando vários conselhos quanto a isso. Aqui, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 5, no versículo 2, na parte B, onde ele diz assim: Deus está nos céus, tu estás na terra, portanto, que sejam poucas as tuas palavras. Nós vimos o próprio Jesus falando, quando orientava os seus discípulos a respeito da oração. Ele disse que os gentios, quando orar, não usem de vãs repetições, porque os gentios, ou seja, os pagãos, os adoradores de deuses mortos, deuses que não são deuses, pensam que pelo muito falar, eles serão atendidos, eles serão ouvidos. O vosso Pai sabe o que necessitais antes mesmo de lhe o pedirem. Jesus não estava ali dizendo que a gente não deve orar ou pedir as mesmas coisas, suplicar, não era isso. Mas eu estava dizendo que é em vão você pensar, achar que pelo fato de você estar falando muito a mesma coisa, você vai ser atendido por Deus, né? Ele disse que Deus já sabe o que precisamos orar, pedir, falar, tá? Mas entendendo, né? Suplicando, implorando, pedindo a Deus, mas entendendo que Ele vai fazer simplesmente por sua misericórdia. E a última passagem, nós vimos lá em Tiago, tá? Em Tiago, no capítulo de número 1, lá no versículo 19, onde Tiago diz assim: todo homem, todo ser humano, quando ele diz homem, ele está se referindo ao gênero humano, não é o sexo masculino, tá ok? Todo ser humano esteja tardio para falar, tardio para se irar e pronto para ouvir. Então esse é o conselho da palavra de Deus, meus amados irmãos. Eu tenho certeza, meu querido, se você rever esse conceito, se você rever, olhar e perceber se você tem sido uma pessoa que tem parado para ouvir, né? Tem um livro de John Stott, que inclusive na faculdade a gente já fez um resumo sobre esse tema, né? O ouvido atento, né? Que nós temos que ouvir a Deus, aprender a ouvir a Deus, porque Deus é um Deus que fala. Nós temos que aprender a ouvir o mundo, o clamor do mundo, ouvir a família, ouvir no trabalho, ouvir nos relacionamentos, ouvir no casamento, ouvir os filhos, ouvir os pais. Nós temos que ouvir, nós temos, irmãos, que ter o ouvido mais atento, temos que nos calar, temos que falar menos, temos que ouvir mais, assim nós vamos aprender, ouvir o pecador, ouvir o desviado, ouvir aquele que está perdido, para sabermos que temos que falar para ele, o que precisamos falar para ele. Quantas vezes nos casais estão em crise, estão em conflitos, porque o marido não para ouvir a esposa não para ouvir o marido. Em um simples diálogo ali, um ouvindo o outro, como as coisas iam melhorar. Quantos casais estão vivendo infelizes, porque o marido nunca para ouvir a esposa, nunca quer saber o que ela tem para dizer. A mulher nunca para ouvir o marido, eles nunca senta para conversar, um ouvir o outro. Não. Simplesmente um, quando quer falar, fala. O outro, quando não tem nem oportunidade de falar, tá? Quantos pais, quantos filhos estão insatisfeitos com seus pais porque não falam? Porque os pais não querem ouvir, simplesmente querem falar, meter bronca, dar o chamado carão, a repreensão, a exortação.
mas não querem ouvir. Então, queridos, fale menos, se cale, ouça primeiramente a Deus, porque Deus é um Deus que fala. Ouça a Deus na sua palavra, ouça a Deus pelo Espírito, ouça sua esposa, ouça seu marido, ouça seus filhos, ouça seus colegas de trabalho, ouça o mundo, ouça o clamor da sociedade, ouça o clamor do pecador, para você saber que ele precisa, que você ir no ponto realmente do que ele precisa, no que ele precisa ouvir. Aprenda a ouvir, aprenda a parar para ouvir, a ter o ouvido mais atento, a falar menos e a ouvir mais. Você vai ser uma pessoa, você vai aprender mais, você vai ser mais sábio, pode ter certeza disso. As pessoas que fazem isso, que param para ouvir, elas são pessoas que falam no ponto certo. Elas param para ouvir, para prestar bem atenção no que as pessoas estão falando, elas vão em cima do ponto certo, elas vão em cima do ponto, do objetivo certo que as pessoas precisam ouvir. Então, tenha o ouvido atento, querido. Ouça a Deus através da sua palavra. Ouça a Deus, pare, leia a Bíblia e ouça Deus falar com você. Sim, e fale com Ele na oração, mas ouça a Deus, leia a Bíblia, ouça o que Deus tem para falar. Às vezes, irmão, tem pessoas que só querem desabafar um pouco e a gente não tem paciência, né, para ouvir, a gente quer atropelar e falar também. Infelizmente, todo mundo quer falar, atropelar um ao outro, ninguém está interessado em ouvir o que os outros têm para dizer. De repente você chega, vamos supor, você chega na igreja, pai do seu meu irmão, tudo bem? E aí você ficou naquele problema? Quando você começa a falar, a pessoa já corta a conversa, não está nem interessado, não quer nem ouvir o que você tem para dizer. Ele perguntou só por educação, para mostrar um falso interesse pela sua vida. Então não podemos ser assim, meus queridos. Então, em nome de Jesus, cale-se e ouça o que Deus tem para dizer, o que as pessoas têm para dizer, o que o mundo tem para dizer. E fale na hora certa, no momento certo, no ponto certo, as coisas certas, baseadas no que você ouviu. E sempre com amor, para ajudar aquelas pessoas, porque a palavra de Deus diz, né, que a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Então, quando a gente para ouvir e sabe falar exatamente a coisa certa, no ponto certo, a gente pode desviar a ira de alguém, a gente pode... as palavras doces são como favo de mel, como a Bíblia diz. As palavras sábias, doces, certas, bem colocadas, na hora correta, na hora certa, elas são como favo de mel no coração das pessoas. Sim, e aí as pessoas vão até gostar de lhe ouvir, vão até querer ouvir o que você tem para dizer. Mas primeiro, querido, aprenda a ouvir para depois falar, ok? Então, você que entrou agora, volta para o começo da live depois do vídeo, tá bom? Para você ouvir, porque essa palavra, com certeza, querido, a maioria de vocês, de nós, né? Estamos precisando ouvir. Amém?